Sabe quando você se pega dizendo, eu preciso parar de criar expectativas? Pois é, eu escuto isso com frequência no consultório e nas conversas da vida. Mas será que dá mesmo pra gente viver sem criar expectativas? E será que o problema está nela mesmo? Expectativa é uma palavra polêmica, ainda que seja um estado mental ou um sentimento completamente naturais e humanos que todos nós experimentamos. Mas tem algo que me chama a atenção sobre a expectativa, que é uma certa demonização desse sentimento. A pessoa esperava que algo acontecesse, aquilo não aconteceu, e então ela vem com a frase clássica, eu preciso parar de criar expectativas. Numa tentativa até compreensível de não mais ter aquele sentimento ruim, cortando mal pela raiz. Para início de conversa, eu preciso te dizer, é impossível não ter expectativas. Mas eu preciso te dizer também que isso não é uma coisa ruim. A etimologia da palavra expectativa sugere o ato de olhar adiante ou observar atentamente algo no futuro, com uma intenção de espera ou de antecipação. No contexto psicológico, a expectativa está ligada à força de Eros, que nada mais é do que a pulsão criativa da vida, um desejo, uma vontade por alguma coisa. Sempre que algo é desejado, que reconhecemos uma vontade, automaticamente cria-se uma expectativa, que é uma forma que temos de mais ou menos simular a coisa do jeito que a gente gostaria que fosse. Essa força, essa vontade é fundamental para o movimento de ir ao encontro daquilo que é importante para nós. E toda vontade tem uma ligação direta com os nossos valores e necessidades. Então a coisa é mais ou menos assim. Um valor ou uma necessidade se acende em nós como um pedido interno, a nossa mente recebe aquele pedido com a consciência que temos no momento, e então criamos uma espécie de filme em que antecipamos a realização daquela vontade. Eu vou dar um exemplo. Depois de uma semana intensa, eu sinto uma necessidade de descansar. Isso dispara uma vontade de relaxar na praia, e na sexta noite eu vejo na previsão do tempo que no dia seguinte, sábado, vai dar sol. Então eu começo a me mover para deixar tudo organizado, sentindo até já um certo prazer, me imaginando na praia. E por fim eu vou para a cama cedo para poder acordar e chegar na praia logo de manhã. Ótimo, tudo certo. Necessidade, vontade e movimento. Pura pulsão de vida criativa. Mas obviamente nem sempre as coisas são do jeito que a gente espera, né? Eu acordo cedo, olho pela janela, vejo que tem algumas nuvens, que o céu não está perfeitamente limpo, mas ainda está muito cedo e a previsão do tempo me garantiu que daria sol. Então eu pego meu carro, dirijo até a praia, no meu caso mais ou menos 1 hora de distância, procuro uma vaga, acho uma vaga e estaciono. Eu olho para o céu e percebo que as nuvens ainda estão ali, na verdade tem até um pouco mais. Tem também um ventinho gelado já. Mas eu sigo com um plano. Eu caminho do carro até a praia, encontro um lugar na areia e não dá nem para tirar a camisa ainda. O tempo claramente virou e está até meio frio. Eu queria muito relaxar na praia, mas certamente não é o que está acontecendo nesse momento. Essa é a hora que entra na história uma outra palavra, parente próxima da expectativa, que é a frustração. A expectativa só pode ser saudável se eu aprendo a lidar com as minhas frustrações. Tem algumas poucas coisas que eu posso controlar, que estão no alcance da minha mão. As outras, que são maioria, não dependem de mim e estão além de onde a minha mão pode chegar. Quanto mais eu projeto a satisfação de uma necessidade em algo que está fora de mim, maior é o espaço que eu abro para me frustrar. E se eu sigo projetando essa frustração também para fora de mim, eu vou sempre buscar um culpado por me sentir frustrado. No meu caso, poderia ser essa previsão do tempo que nunca acerta, ou até mesmo o tempo que virou justamente no dia que eu vim para a praia e precisava relaxar. Coitadinho de mim, né? Quando a gente é criança, a gente depende dos adultos, geralmente dos pais, para satisfazer nossas necessidades, vontades e desejos. Não temos autonomia e nem recursos suficientes para irmos atrás daquilo que queremos, ou em último caso, para encontrar um equilíbrio novo para uma frustração. Na vida adulta é diferente. Eu já sou capaz de entender melhor minhas vontades e de me responsabilizar por atendê-las.
ou então por lidar com uma frustração de algo que não aconteceu ou que foi pior do que eu havia imaginado. Voltando ao meu exemplo, seria completamente natural eu abrir um espaço para expressar minha frustração. Não há nenhum problema nisso. Mas no contexto da responsabilidade pela frustração e por satisfazer a minha necessidade de descanso, eu já poderia entrar num novo movimento criativo que busca uma nova porta depois que a outra se fechou. É algo do tipo, simplificando obviamente, que merda, o tempo fechou. Tá, mas o que eu posso fazer? Às vezes as soluções são muito mais simples do que a gente imagina. Exemplo, de repente eu volto para casa pegando uma outra estrada e boto aquele disco que eu estou esperando para escutar há um tempo. Chegando em casa, eu de repente pego o livro que está me esperando para ler. E de repente mais tarde eu reservo um tempo para ver o filme que a minha amiga indicou. A mudança de chave é uma força mental que já começa a promover o próprio descanso desejado nesse exemplo. Ela muda o estado de insatisfação passivo por uma energia criativa e ativa. Eu crio um novo fluxo de expectativas que ajustam meus movimentos e eu sigo em frente numa nova direção. Concordar com o que se apresenta, por mais difícil que seja, é fundamental para que a minha ação se baseie na realidade e não numa fantasia que só existe na minha cabeça. É importante entender que cada fantasia que a gente carrega tem uma função compensatória de algo que foi ou ainda é insuficiente. O modo como a gente cria cada fantasia e a forma como reagimos às suas não realizações trazem informações importantíssimas, em geral muito mais importantes até do que viver a fantasia. Nenhuma expectativa pode ser 100% confirmada, até porque a vida é muito mais rica, completa, complexa e sábia do que a nossa capacidade de prevê-la. Podemos ter nossas expectativas atendidas, superadas ou não confirmadas, mas a experiência do que se vive tem muito mais detalhes e cores do que as imagens que a gente pinta dentro de nós. Há ainda uma coisa muito importante sobre a frustração. Muitas vezes nossas vontades estão completamente influenciadas por coisas que não são verdadeiramente nossas. Nesses casos, a frustração é fundamental para que eu me desfaça delas, me ajudando inclusive a entender de onde veio aquele input e por que eu tomei como se fosse meu. Não é incomum que a frustração nesses casos se repita como um padrão, como se quisesse fazer questionar o que eu quero de verdade com aquilo. Então, quando uma pessoa me diz que não quer ter mais expectativas, em geral depois de uma frustração que ainda não foi completamente integrada pelo seu sistema, eu sei que o que ela quer de verdade é aprender a se frustrar, ou seja, a viver as suas expectativas se mantendo aberta para tudo aquilo que está além do que ela pode prever. Até porque uma vida sem expectativas é uma vida sem vontade, algo até muito mais próximo de contextos depressivos. Isso tudo se torna ainda mais importante quando a gente fala da relação entre pessoas. A gente tem a mania de achar que o outro está ali para satisfazer nossas vontades, para confirmar as projeções que a gente carrega sobre a pessoa. O outro é o outro, um mistério inclusive para ele próprio. Então, como é que eu vou achar que eu posso prever e exigir que o outro haja em função das minhas vontades? E mais, na sequência da frustração, por uma viagem completamente pessoal que eu criei sozinho, como é que eu me acho no direito de cobrar essa pessoa por não ter sido aquilo que eu queria que ela fosse? A vida adulta nos dá recursos que não tínhamos na infância nem na adolescência. Recursos que nos ajudam a identificar aquilo que não funciona. E assim é possível ajustar a direção para algo que faça mais sentido. Quem se move sou eu, o outro é o outro. Para começar a usar esses recursos, é fundamental reconhecer e aprofundar aquilo que nos tira inteligência emocional, que nos faz perder liberdade e autonomia. Cada um carrega em si complexos e sensíveis nós emocionais que precisam de reconhecimento, consideração e cuidado. Jogar a responsabilidade disso em uma outra pessoa é muito mais um projeto, em geral inconsciente, de recriação da dinâmica infantil da criança com seus pais. Espero que esse vídeo tenha trazido luz ao tema e que você que veio até aqui possa aprofundar a relação com as suas expectativas para se conhecer melhor e que encontre mais liberdade e autonomia para a sua vida.